Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, sou professor na Analise e na aula de hoje nós vamos começar a falar mais a fundo do ciclo do experimento. Nessa aula específica, eu vou te mostrar como que você deve fazer a escolha da sua área experimental para experimentos de campo. O que você deve considerar, o que é importante, o que não é. Então, sem mais delongas, bora para a aula! Bom, pessoal, então vamos dar início aqui a uma maratona de vídeos que vamos postar no nosso canal do YouTube, com o grande objetivo de desmistificar a análise de dados de experimentos. Muitas pessoas têm uma barreira muito grande quando a gente vai falar de análise de dados ou até da parte de experimentação em si, né? E isso, às vezes, trava o pesquisador de conseguir coisas muito maiores. Por quê? Porque quando o pesquisador ele tem medo dessa parte de análise, o que ele faz? Apenas o feijão com arroz. E quando eu digo feijão com arroz, não apenas na parte de análise, mas também na parte de experimentação. Ele fica sempre montando aquele mesmo experimento, às vezes super simples, um experimento que no final do dia não chega a nenhum resultado de valor científico, ok? Chega a resultado, mas não chega a resultado de valor científico. Mas ele não sai daquilo ali, porque aquilo ali é o quê? É a zona de conforto daquele pesquisador. E isso é muito ruim, gente. Isso não vale só para a parte de experimentação, né? Ficar na zona de conforto é muito cômodo, mas é muito perigoso para a sua carreira. Porque enquanto você está ali fazendo aquelas coisas simples que, entre aspas, qualquer pessoa faria, alguns dos seus futuros concorrentes em vagas de emprego na área privada ou até no setor público estão fazendo coisas a mais. E é isso que eu quero trazer com essa série de vídeos, pessoal. É uma abordagem da experimentação de uma forma bem clara, sem voltar muito para matemática, para estatística, de modo a você, pesquisador, começar a perder o medo da parte de análise e entender o quão importante é a parte de análise de dados para você que trabalha com pesquisa. Muita gente me fala, Léo, mas eu não quero saber de estatística, eu não vou mexer com isso. Mas você não é pesquisador? Sou. Eu estou fazendo mestrado, estou fazendo doutorado, às vezes já até terminei, estou na iniciativa privada. Cara, nós estamos caminhando para um mundo que, se você é pesquisador, se você vai montar um experimento, montar um projeto de pesquisa, e você não sabe nada de estatística, você não precisa ser o expert em estatística, mas você não sabe nada, em mais de 90% das vezes você está fadado a erros experimentais que vão lá na frente afetar muito o resultado final do seu experimento. Léo, mas resultado é resultado, né? Às vezes eu até recebo lá alguns posts que eu faço no Facebook, no Instagram, o pessoal comenta, né, essa coisa. Léo, mas resultado é resultado, você tá, tipo assim, ignorando muitos resultados. Bom, vamos lá, gente. Resultado é resultado em partes, tá? Por que em partes? Se você montou tudo certinho, elaborou bem o seu experimento, a gente vai falar muito sobre elaboração, tá? Conduziu bem o seu experimento e analisou bem o seu experimento. E a conclusão daquelas análises é que não existe diferença estatística entre os seus tratamentos. Beleza, isso aí é um resultado válido e é válido cientificamente. Não é porque a gente monta um experimento que eu tenho que ter diferença entre tratamentos. Isso não existe, tá? Agora, o que acontece muitas vezes é que as pessoas não olham o que veio para trás, só olham o resultado final. Aí a pessoa olha,
Não deu diferença estatística entre os tratamentos, não. Pode escrever, bora pra frente, é assim que funciona. E eu, por muito tempo, pensei dessa forma, gente. Até quando eu entrei na iniciativa privada. Porque aí as coisas é muito mais complexa. Porque se você entrega algo para uma equipe comercial e fala para eles, qualquer produto é a mesma coisa, eu vou falar, como assim? Não faz sentido. O que nós temos de outras análises é que esse produto é muito melhor. Como que você me entrega um resultado dessa forma? Aí é onde começam as discussões e é onde a gente vai muito mais a fundo no problema. E é isso que eu quero trazer para vocês. Ir a fundo no problema. Ok? Na verdade, o interessante é que nem haja um problema. É que você já tenha feito as etapas todas perfeitamente. Aquela coisa, vamos dizer, muito bem elaborada. Para chegar na conclusão, você não ter dúvida. Foi tudo igual. Beleza, não tem problema. É isso mesmo que o meu experimento mostra. Opa, deu diferença. Que legal. Porque tem experimentos também que dá diferença e não era para dar. E a pessoa fica toda feliz. Ou um tratamento que era muito pior e ele vai muito melhor por um erro experimental, por um erro que a pessoa cometeu. Nós vamos falar de vários aqui. Não só na aula de hoje, mas em várias aulas aí para frente. Então tem que ficar claro na cabeça de vocês. Resultado, ele é resultado. Qualquer resultado é resultado válido. Desde que todas as etapas na elaboração, na condução, na pré-análise e na análise dos dados foram bem executados. Resultado, ele passa a não ser válido quando uma dessas etapas não foi feita da forma correta. Que, mais uma vez, é o que acontece na maioria dos casos. É só você começar a perguntar alguma coisa sobre o experimento e você já acha um monte de erros que foram cometidos. E não se preocupe. O meu objetivo aqui é te ensinar para você não errar mais. Tá? E mais uma vez, eu não vou falar aqui de análise, eu não vou falar de matemática, não vou falar de estatística. Posso citar alguma coisa, mas eu não vou entrar naquelas fórmulas não, gente. Esse quadro nosso aqui, nós vamos falar de coisas práticas, tá? O objetivo é trazer informações práticas do que você deve fazer. E hoje nós vamos começar a falar sobre a escolha da área experimental para experimentos de campo. Então você, que é engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, médico veterinário em alguns casos, zootecnista em alguns casos, né, para algumas situações de experimento de vocês, biólogo, trabalha aí com plantas daninhas, com doenças de plantas, né, de um modo geral, parte de alimentação animal, né, ecologia. Então você que trabalha nessas áreas, e desculpa alguns que eu possa ter esquecido, né, você que trabalha com experimento de campo, onde principalmente a questão de solo e a questão de tempo, né, umidade, temperatura, influencia nos seus dados, essa aula aqui é muito importante para você. Tudo que eu vou falar aqui é de extrema importância para você. Por que eu falei zootecnista e veterinário em partes? Porque, por exemplo, se você que é zootecnista trabalha com bovinos, e o bovino, o boi ele não vai ficar parado numa área, né? Você não consegue delimitar ele numa área ali específica. O boi normalmente ele roda toda a sua área experimental, né? A não ser que você faça piquetes e realmente separe cada parcela experimental, cada boi em um piquete diferente. Mas normalmente isso não é realizado, né? Então ele roda toda a área experimental. Mas como ele roda toda a área e todos os bois fazem o mesmo trajeto, né? Porque normalmente um boi segue o outro, a influência ali da sua área experimental ela é muito pequena no seu experimento. Por isso que eu falei que no caso de zootecnia e veterinário, médico veterinário, é em partes, né? As demais áreas, na maioria, 99% dos casos, né? Isso aqui é muito válido. Então, como eu disse, vamos discutir aqui sobre
escolha da área experimental. Eu vou usar o Paint, gente, para nos ajudar aqui nas escolhas das áreas, tá? Eu vou fazer alguns desenhos, né? Mais uma vez, eu não sou desenhista, tá, gente? Mas eu preciso utilizar aqui uma ferramenta que nos ajude aqui para vocês realmente visualizarem tudo que nós precisamos fazer. Primeira coisa que eu vou trazer para vocês aqui é uma área experimental, né? Então aqui é a nossa área experimental. A área experimental, na maioria das vezes, é uma área retangular dentro de um campo maior, né? Ah, Léo, pode ser circular? Pode. Tem muitas pessoas que escolhem uma área circular, principalmente quando tem pivô central. Então, experimentos que são irrigados por pivô central, o ideal é que a área experimental seja circular. E aí a gente vai falar disso mais à frente. Mas, no geral, né, a área quadrada, são poucos experimentos que são montados com pivô central. Então, temos aqui uma área retangular, né? Na verdade, por que dificilmente a área é quadrada? Porque é difícil você achar uma área experimental que você possa montar ela de forma quadrada. Bom, pessoal, a escolha da área em experimentos de campo, ela pode ser uma das etapas mais importantes dentro do que a gente chama de ciclo do experimento, que vai desde a elaboração do experimento até a análise de dados final. Ok? Por quê? Porque experimentos de campo, nós temos uma variação aqui dentro que pode ser muito grande. E quanto maior a sua área experimental, maior é essa variação. Quem vai montar um experimento pequenininho? Léo, tem 5 tratamentos, 4 repetições, são 20 parcelas, é uma planta por parcela. Não, aí a sua área experimental é minúscula, né? É um experimento muito pequeno. Mas aí é onde eu já falei lá no início para vocês. Esse experimento desse tamanhozinho, né, com 5 tratamentos, 4 repetições, ele te dá a resposta suficiente para o que você precisa? Ah, Léo, me dá sim. Né? Eu estou testando os principais checks de tratamentos, né, as principais testemunhas, estou testando o meu tratamento, tem um número de repetição razoável, beleza? Se você acha que sim. Porque quando a gente vai montar, mas aí isso aqui a gente vai falar mais em outra aula, que é a questão da escolha de tratamentos, né? A gente tem que tomar muito cuidado também na escolha de tratamentos para não ficar escolhendo um tratamento que não tem nada a ver com o seu experimento, tá? Mas isso a gente fala numa próxima oportunidade. Hoje a gente vai focar aqui. Então, assim, se a sua área experimental ela é muito pequena, você não tem que preocupar muito com a questão de solo, né? Essa questão da variação de solo, porque numa área pequena realmente essa variação vai ser mínima, né? Então, quem monta experimentos pequenininhos ali, muita gente pergunta, Léo, mais de 90% dos experimentos da campo é DBC, eu posso realizar em DIC? Se o seu experimento é muito pequeno, a chance de ter uma influência grande ali, ela é bem baixa, né? Então, você pode trabalhar com o DIC sem nenhum problema também, né? Quem não conhece esses termos, DIC, DBC, mais para frente nós vamos falar um pouco disso também. Mas a gente já tem aulas, né, falando sobre isso aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Então você pode ir lá e checar essas aulas também. Aí são aulas um pouco mais teóricas, mas a gente vai falar disso um pouco mais na prática, mais para frente, tá bom? Bom, então pessoal, o que as pessoas têm utilizado muito, principalmente você que já é pesquisador, vale muito a pena você começar a olhar essa área. São as imagens NDVI, ok? Então, imagens NDVI são imagens de satélite, tá? Que pegam toda a sua área e você vai ter fotos dessa área ao longo de algum tempo, né? Então, eu não lembro lá a frequência, mas sei lá, de 6 meses tem uma foto de satélite, 3 em 3 meses, alguma coisa assim. E aí, pessoal, baseado na vegetação daquela área, na cor da vegetação, essa coisa toda,
você consegue verificar aonde você tem uma área o mais homogênea possível e tentar plantar naquela área, ok? Então, o uso de imagens de satélite para a escolha de áreas hoje já é adotado em grandes empresas e a tendência é que no futuro isso seja utilizado para praticamente todos os experimentos. É claro que eu acredito que essas imagens têm um custo e se você vai montar um trabalho de mestrado, por exemplo, eu entendo que não tem como trabalhar com esse tipo de imagem. Mas você que está aí já numa empresa, talvez nunca ouviu falar sobre imagem NDVI, eu posso até depois gravar uma aula em relação a isso. Se vocês acham que é importante, deixa nos comentários. Ah, Léo, explica mais sobre imagem NDVI, mostra alguns exemplos. Então, assim, é muito legal, é muito utilizado em grandes empresas e a tendência é cada vez a gente utilizar mais imagens para tomada de decisão. Até porque a gente hoje consegue unir imagem e machine learning, né? E aí é onde a gente chega num mundo perfeito, não perfeito, né? Mas num mundo muito melhor dentro da análise de dados, dentro da experimentação, que é a machine learning escolher ali a nossa área, né? Baseado em imagens de satélite. Então não tem mão humana mais. A gente está tirando a mão humana do achismo, né? Porque a gente escolhe uma área hoje por achismo. Se eu chegar numa área... E aí, gente, eu estou falando de experimentos grandes, tá? Aqueles experimentos de 10, 15 hectares. Eu chego numa área, eu vou olhar para ela e vou falar, o experimento é aqui. Eu não consigo nem ver a área toda do experimento, né? Então a gente tem aí erros que são muito grandes dentro dessa parte. Então, se possível, usar imagem. Comecem a pesquisar em relação a imagens NDVI ou outro tipo de imagem. Não precisa ser só NDVI, não. Estou falando de NDVI porque ela é mais famosa. Mas tem outros, tá? Não é só ela. Podem ficar à vontade aí para olharem essa questão. Tá bom? Beleza. Aí, uma vez escolhida a área, a primeira coisa que você tem que checar é o seguinte. A minha área é toda homogênea? Ah, o meu experimento é pequeno, a minha área é homogênea. Beleza. Léo, meu experimento é grande. Léo, eu vou gastar em torno de 10 hectares para montar o meu experimento de campo. Opa, 10 hectares é bastante. Se eu estou no Mato Grosso, então vocês aí, né, do Mato Grosso, do Goiás, né, onde a área de vocês é extremamente plana e homogênea. Então tem grande chance daqueles 10 hectares ser extremamente homogêneo, né? Vou ter ali tudo plano, né? Bonitinho. Se eu fizer análise de solos, vai dar muito parecido. E aí um ponto importante, gente. Vale muito a pena você fazer análise de solo em vários pontos. Se você tem, né, financeiramente possibilidade de fazer isso, não faz análise de solo de um ponto só, não. Se a sua área experimental é grande, faz de vários pontos. Léo, por que eu faço de vários pontos? Primeiro, para verificar se realmente a área é homogênea. Segundo, que depois a gente pode utilizar essa parte da química do solo para remover efeitos dentro do seu experimento, tá? Para remover algum ruído, algum erro experimental. Dá para fazer isso, mas para isso você tem que ter análise de solo de mais pontos. No caso, teria que ter uma por bloco, né? Se o seu experimento for em DBC. Então, isso aqui é outra coisa muito importante, gente. Análise de solo, ok? Para experimentos grandes, não vai fazer um monte de análise de solo para experimento com ciclo tratamento de 4 blocos, tá? Isso não faz sentido. Aí você vai para cada bloco, você vai colocar ali um tratamento. A não ser, né? Existem experimentos assim que cada tratamento é 1 hectare. Tá? Existem situações, principalmente em grandes empresas, que às vezes cada tratamento é 1 hectare. Aí vale a pena você ter, se você tem condições, uma análise de solo por tratamento. Que aí depois a gente consegue tirar esse ruído da análise.
Isso eu tô falando no mundo ideal, tá, gente? Não tô falando que isso é muito feito. Léo, as grandes empresas fazem não, tá? Alguma pode fazer, algum experimento mais específico, porque isso gera custo, né, gente? Então nem sempre é possível. Eu tô te falando assim, o que seria o mundo ideal. Aí tem toda a parte de custo, que eu não entro nessa, né? Não é o meu forte, né? É ficar olhando essa questão de preço. Aí é outras pessoas que têm que olhar e verificar, né, se realmente compensa ou não, tá? Mas se compensar, eu recomendo muito para grandes experimentos. Então, experimentos aí em área homogênea acima de 10 hectares. Eu acho que abaixo já não compensa, porque as áreas são homogêneas. Então, principalmente Mato Grosso, Goiás, né? Aonde é região muito plana, né? A gente pegar aqui uma parte de Minas, também é plano. Acredito que o Mato Grosso do Sul também. Então, essas regiões não tem tanto problema. Agora, quando eu venho para a área montanhosa do Espírito Santo, de Minas Gerais, São Paulo, né? Algumas áreas montanhosas em São Paulo, sul do Brasil, aí, gente, a coisa muda. Porque área montanhosa você não vai conseguir 10 hectares plano. É muito difícil. E mesmo se conseguir esses 10 hectares planos, eles terão influência diferente de alguma montanha, de alguma coisa que está próxima. Essas áreas são mais complexas para você escolher. Porque você tem que escolher, não tem jeito, né? E nessas áreas, aí que eu recomendo fortemente, principalmente essa parte da análise de solo. Fortemente, mesmo para experimentos pequenos. Aí experimentos de 1 hectare, 2 hectares, já vale a pena você fazer. Se possível, uma análise por bloco. Não precisa fazer uma análise por tratamento, tá, gente? Uma análise por bloco. Então, se eu tenho 5 blocos, eu faço 5 análises dentro daquele bloco, né? Tento pegar amostras o mais aleatório possível para fazer uma boa amostragem ali e ter a real condição daquele bloco. Porque nós teremos uma diferença grande entre os blocos, ou pelo menos existe uma grande probabilidade de ter uma diferença grande entre esses blocos causado pela parte de solo. E aí, se a gente consegue... Léo, mas você já tem um efeito de bloco dentro do modelo. Para modelo simples, beleza. A gente pode trabalhar só com o efeito de bloco mesmo, fazer análise de variância, essas coisas. Mas a gente pode avançar. A gente pode avançar e ir para os chamados modelos mistos. E aí, quando eu vou para os modelos mistos, a gente consegue pegar teor de fósforo, teor de potássio, teor de cálcio, teor de magnésio, né? Alumínio, colocar isso tudo dentro do modelo. E aí, retirar ali do tratamento, então eu tenho aqui o efeito de tratamento. Eu pego e retiro daqui o efeito do fósforo. Eu pego e retiro daqui do meu erro experimental, né? O efeito do potássio. Pego e retiro daqui o efeito do cálcio. Isso vai fazendo o quê? Eu tenho um erro experimental aqui, esse erro vai só reduzindo. Por quê? Eu fui colocando mais coisas dentro do meu modelo, coisas que tinham efeito, né? Se o alumínio foi 0 para todo mundo, gente, você não vai colocar alumínio, né? Ele é tudo 0, não faz sentido. Mas se você vê alguns que têm efeito, nesse bloco o fósforo deu 3, mas no bloco tal o fósforo deu 15. Opa, tem uma influência muito grande de fósforo, então, dentro desse experimento. Vamos retirar essa influência, eu não estou avaliando o fósforo. Eu quero que tudo que é causado pelos fósforos esteja lá no efeito do fósforo, guardado lá. Não quero dentro do meu erro experimental, não. Senão o erro experimental fica desse tamanho. Aí aqui dentro tá efeito do fósforo, efeito do potássio, efeito do cálcio, efeito do magnésio. Quando eu retiro esse efeito, meu erro faz isso. Zup, e vem para cá. E aí, né, como vocês... alguns de vocês já devem saber, alguns vão ver em algumas aulas nossas aqui, se for mais nas nossas aulas teóricas, né, aqui dentro do nosso canal, vai encontrar lá que o erro experimental, né,
ele é depois a gente chama ele de quadrado médio do resíduo, e ele é o denominador do teste F. Quanto menor esse erro, maior a probabilidade de você ter diferença estatística, tá? E isso vale para os modelos mistos também, vale em outras situações, ok? Então, gente, análise de solo, importantíssimo na hora da definição da sua área experimental. Utilizar imagens não é a realidade de todos, mas quem pode ser muito importante na hora da escolha de experimentos. Quem trabalha com cana, por exemplo, né? Dá aqui um exemplo para vocês. Canas são áreas muito grandes, né? Os experimentos de cana. Às vezes 1 hectare pode ser um único tratamento. Isso acontece também com milho e às vezes até com soja. Porque a gente na academia costuma muito com aqueles experimentos pequenininhos, né? Aquela coisa bem pequenininha. Ali que dá 100 metros quadrados, você faz um experimento 10 por 10, né? Uma área de 10 por 10, você já monta o seu experimento. Quando a gente vai para a empresa, gente, o mundo é completamente diferente. Experimento de 10 por 10 até existe em empresa, não estou falando que não existe não. Mas a maioria dos casos são experimentos muito maiores. Então, esses 2 pontos de início, pessoal, são importantíssimos, ok? Beleza. Então agora, aí eu vou apagar aqui. Vou fazer um desenho aqui, gente. Vamos supor que aqui eu tenho uma montanha, ok? E aqui embaixo eu tenho um vale. Léo, essa é minha área experimental. Minha área experimental começa aqui e vem até aqui. Gente, quem tem que montar experimento em montanha, e eu sei que é a realidade de muitos, tá? Tem que se tomar um cuidado muito grande com a orientação do bloco. Então vamos lá. Primeiro, não dá para fazer um experimento em dique aqui. Não dá, ok? Nós temos uma diferença aqui de solos imensa de cada ponto aqui. Então não dá. Tem essa situação, seu experimento tem que ser em blocos. Léo, o que é o bloco? O bloco é quando eu divido o meu experimento em faixas. Tá? São várias faixas ali, onde dentro de cada faixa tem que ter todos os tratamentos. E dentro dessa faixa, todo o efeito do ambiente tem que ser homogêneo. Prestem atenção nessa frase. Tem muita gente que erra isso. Dentro da faixa, que a gente chama de bloco na estatística, né, a minha faixa experimental ali, dentro dessa faixa, eu tenho que ter todos os tratamentos. Tratamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o número de tratamentos que você tiver. E dentro dessa faixa, tem que ser homogêneo. Isso às vezes é difícil entrar na cabeça do pesquisador. Porque ele fala, mas eu não quero ter diferença entre os tratamentos? Sim, entre os tratamentos é claro que nós queremos ter diferença. E para verificar essa diferença entre tratamentos, eu não posso ter efeito do ambiente. Eu não posso ter um fósforo de 15 no tratamento 1 e um fósforo de 1 no tratamento 10. A chance do tratamento 1 ir muito melhor é muito grande. Mas não porque ele é melhor do que o tratamento 10. Ele pode até ser. Mas a gente não tem certeza. Porque o que está influenciando é o fósforo. Entende? Então isso é muito importante, gente. A orientação que você vai montar essa faixa. Então eu vou explicar aqui bem direitinho para vocês. Bom, pessoal, quando chove, então aqui, né, nós vamos ter chuva nesse terreno. Voltar lá nas nossas aulas de solo, hein? Aula de solo, aula de conservação. Então, ó, choveu muito, parte dessa água vai infiltrar, mas parte dessa água vai escorrer. Concordam? Quando essa água escorre, ela leva todos os nutrientes e toda a matéria orgânica, talvez não toda, né, mas uma parte, daqui para cá.
daqui para cá, até chegar aqui embaixo. Aí o que acontece depois de muito tempo, né? Nós não estamos falando de uma chuva, nós estamos falando de anos. O que acontece? Aqui é uma área extremamente fértil. Aqui é uma área extremamente pobre. Concordam? Se discordar, coloca nos comentários. Léo, eu não concordo. Se você não concorda, eu vou te pedir para fazer uma análise de solo aqui e uma análise de solo aqui e verificar a diferença entre eles. Pode ser que em alguns casos não ocorra, pouquíssimas situações. 99,9% das vezes aqui vai ser muito mais fértil do que aqui. A não ser que isso aqui era uma área de mata e você desmatou para montar um experimento. Que seria um absurdo, né? Aí eu não tenho nem o que discutir com você em relação à experimentação, né? Mas se você já é uma área cultivável, né? Principalmente se for cultivo de gramas, né? Para bovinos. Aí que a gente sabe que tem uma erosão, né? Uma lixiviação muito grande. E aqui vai ser muito mais fértil. Aqui, muito mais pobre. Aí, pessoal, que vem a grande questão. Tem gente que monta o bloco assim, ó. O bloco começa aqui embaixo. Ó, eu vou colocar embaixo da montanha assim, só para você entender, tá? O bloco começa aqui e sobe a montanha. Aí, o que acontece? Ele faz lá repetição, casualização, tudo bonitinho, casualizou. O T5 está aqui. Aí tem vários aqui no meio, tá, gente? Mas eu não vou fazer todos, não. O T3 está aqui, o T10 está aqui. Aí o T10 está lindo, né? É potássio puro nessa área, é fósforo puro, cálcio e magnésio tá ok, lá o 3:1. Nossa, que área espetacular. Aí você vem aqui pro T5. Pegou uma área sem fósforo nenhum, sem potássio nenhum. E quando chove, a água infiltra aqui, fica muito mais irrigado em T10, muito menos irrigado em T5. Ou o seu experimento não vai ter chuva. Aí eu irrigo, Léo. Mesma coisa. Se você irriga, a água vai cair daqui e vai vir para cá. Não é isso que acontece? A água infiltra, né? E em algum momento ela vai chegar aqui. E aqui vai ficar seco muito mais rápido. Ou você faz um cálculo extremamente rigoroso de irrigação, para irrigar aqui e aqui, fazendo aqueles cálculos de umidade, que eu duvido que você faça. Então, gente, isso aqui é um erro gravíssimo. Você nunca monta o seu bloco. Lembre-se, dentro do bloco, a parte ambiental tem que ser igual. Você nunca monta o bloco no sentido da montanha. Nunca. Porque aqui em cima vai ficar muito fraco a parte de fertilização e aqui embaixo vai ficar muito forte. A tendência é que os tratamentos que estiverem nessa região aqui sejam estatisticamente melhores do que o que estão nessa região aqui. Essa é a tendência. Mas não é porque esse tratamento aqui é melhor do que esse daqui. Ele pode até ser, talvez ele é. A questão ambiental vai só intensificar mais essa diferença. Mas talvez ele não era. E aí você vai jogar no mercado, você vai falar uma besteira muito grande com o seu experimento. E se for dentro de uma empresa, pior ainda. Você pode fazer a empresa perder muito dinheiro. Por quê? Você está respaldado em dados. Você está respaldado em dados. Você montou o experimento. Montou. Diz você que montou. Você chama isso aqui de um experimento, né? Mas fazer o quê? Então você tem dados mostrando que o T10 é melhor do que o T5. E vamos supor, né? Vamos supor que isso aqui é diferentes tipos de milho. Nossa, o milho T10, né, o tratamento 10, ele é muito melhor. Ele produz 30% a mais do que o T5.
Aí o produtor fala, opa, é esse milho que eu quero. Vou comprar então, vamos lá, vamos fechar negócio. Eu vou plantar a minha área toda aqui de 1.000 hectares, todo com esse milho. Você falou que ele é o melhor, 30% a mais, nossa, eu vou ganhar dinheiro demais. Aí o produtor planta. Na hora que vem a colheita, o produtor não é bobo e com certeza ele manteve uma área de T5. Vamos supor que T5 já é algo bem comercial. Aí, no T5, ele produziu 10.000 quilos. E o T10 produziu 9. Ele vai vir para você, talvez não é nem para você, vai ser para a equipe comercial que passou essas informações. Você não é da área comercial, né? Mas ele vai vir igual um louco, bufando, falando, você tá maluco? Você me falou que T10 ia produzir 30% a mais. Eu estava esperando 13.000 quilos e ele me retornou 9. Tomei um prejuízo imenso com vocês. Vou processar a empresa. E processa e ganha, tá? E ganha, né? Na época eu trabalhei na Bayer, na Monsanto, na Bayer, né? A empresa nem arrumava problema. Já entregava o que o cara queria, um bônus, alguma coisa. Porque isso aqui é perda de causa, tá? Você falou algo que, segundo você, estava comprovado estatisticamente, isso não apareceu no campo, ok? Então, gente, às vezes a gente monta experimentos pequenos, mestrado, doutorado, né? É muito bom para treinar. E quando a gente vai para a vida real, a coisa é muito mais perigosa. A sua responsabilidade ela é muito maior. Porque você pode vir quebrar a sua empresa com uma bobagem dessa. Com isso daqui. Com um erro experimental. Gente, mas eu rodei a análise estatística. Eu coloquei repetição. Eu tinha 8 repetições. 8 repetições montadas nesse sentido da montanha. Não adiantou de nada a sua repetição. Você só fez cagada na repetição. E ainda vai falar que não teve efeito de bloco significativo. Né? Porque é o que vai aparecer na análise lá no final. Efeito de bloco não significativo. E aí você vai falar, né? Vai argumentar com seu chefe e tal. Provavelmente. Ou você vai receber assim, uma crítica muito dura, né? Vai perder credibilidade dentro da sua empresa. Ou o que acontece muitas vezes é, infelizmente, você ser mandado embora. Dependendo do tamanho dessa perda aqui, é que a gente espera que essa perda não seja enorme, mas dependendo do tamanho, o prejuízo que você der para sua empresa, por uma bobagem dessa, né? Eu falo bobagem, gente, porque é algo, é o início de tudo e as pessoas não prestam atenção nisso, né? Mas é simples, mas ao mesmo tempo é complexo. Porque é muito simples eu falando aqui, né? Falando eu sei que ficou na cabeça de todo mundo. A hora que a pessoa chega lá no campo, ela não entende o que tem que ser feito. Se você tem dúvida, gente, procura um profissional que sabe aquilo. Ah, Léo, mas consultoria é muito caro. É interessante, né, que a gente paga R$700 numa consulta de um médico, que às vezes dura meia hora, e tem preguiça de pagar R$300, R$400 numa consultoria que pode resolver o seu problema, né? Por que isso? Porque o médico talvez vai deixar você morrer, mas uma consultoria bem feita na parte de análise também vai garantir o seu emprego e até pontos a mais, né, dentro da sua empresa. Porque já pensou se isso daqui realmente dá os 13.000 quilos? E o seu chefe vai falar, nossa, Léo, que top, que top. Deu certinho o que você, né, falou que ia dar. O produtor está extremamente satisfeito e na próxima safra ele não vai plantar 1.000 hectares do T10, ele vai plantar 3.000. Então, gente, foquem muito naquilo que é importante para vocês, tá?
O ideal é que você tenha esse conhecimento para você conseguir fazer. Mas se você tá com o pé atrás, pega uma consultoria. Não monta experimento sem ter certeza do que você está fazendo. Principalmente nessa parte da escolha da área. Então eu vou pegar aqui agora. Deixa eu ver aqui. Não. Pera aí. Deixa eu colocar aqui uma outra telinha, né, gente? Vou colocar um branco aqui de novo. Então, agora, pessoal, eu vou mostrar aqui para você a montanha vista de frente, tá? Então, ó, vamos supor que a gente está vendo a montanha mais ou menos dessa forma. Aqui é o topo da montanha, então a chuva está caindo toda aqui, ok? E aqui é aquele vale. Aqui embaixo é o vale. Daqui é a sua área experimental vista de frente, ok? Então, gente, o correto de montar o bloco é aqui, ó. É nessa direção. Nessa direção. E nessa direção. Porque aqui dentro, né, eu estou na mesma faixa, na mesma altura ali da montanha, muito provavelmente o teor de fósforo, teor de potássio, cálcio, magnésio, essas coisas, vai ser muito parecido ao longo dessa faixa. Não vou falar que vai ser igual, mas vai ser muito parecido. Parte de água, né? A água vai incidir. Esse bloco aqui vai ser um bloco menos irrigado mesmo. Aqui vai ser mais, mas aí não tem problema. Dentro do bloco que tem que ser homogêneo. Entre os blocos, não importa o que vai acontecer, ok? Agora, dentro do bloco tem que ser extremamente homogêneo. Aí aqui sim eu vou ter. Eu vou ter T3, eu vou ter T5, eu vou ter T10. Aí agora, se realmente o T10 for superior ao T5, é porque realmente ele é superior. Eu não tenho mais efeito dentro do bloco. Não tenho nenhum efeito ambiental, pelo menos visível, né? É claro que vai ter os efeitinhos, igual eu falei. Aqui não vai ser extremamente... Quando a gente fala em uniforme, não é igual. É uniforme. Vamos supor que aqui eu tenho um fósforo de 3, aqui talvez eu tenha um fósforo de 4, um fósforo de 2, mas eu não posso ter um de 3 aqui e um de 20 aqui. Né? Isso que não pode ocorrer. Aí você monta mais um bloco no meio da montanha e mais um bloco no vale. Isso se for 3 blocos. Se for mais blocos, você coloca aqui no meio também, não tem problema. Fica muito bom o experimento dessa forma. Se você montar dessa forma, não vai ter erro, né? Agora, como eu disse, você pode montar dessa forma e todos os tratamentos serem iguais. Não tem problema. Mas você já sabe que eles foram iguais porque eles realmente deveriam ser iguais. Então isso é muito importante, gente. Mas a chance deles serem diferentes é muito grande mesmo, né? Porque você vai ver que seu erro experimental vai ser pequenininho, né? Comparado ao erro que teria se você montasse do jeito que nós mostramos anteriormente. Anteriormente é um erro gravíssimo. Se eu ver um experimento daquela forma, eu já mando jogar tudo para o chão e plantar de novo. Tá? Aquilo não é aceitável, assim. E tem muita gente que erra, tá, gente? Muita gente. Porque eu não sei por que as pessoas acham que dentro do bloco tem que ter diferença. Porque eles querem diferenciar os tratamentos. Eu quero diferenciar os tratamentos, claro. Mas dentro do bloco tem que ser extremamente uniforme, o mais uniforme possível. Em relação à água, em relação a fertilização do solo, em relação a tudo, ok? Espero que isso tenha ficado bem claro na cabeça de vocês e que vocês nunca mais errem na hora de montar, na hora de escolher a área, né? E de montar o bloco na posição correta.
tá? Então, ó, agora um pouquinho mais técnico, mas para vocês, mais uma forma de explicar para não ficar dúvida para vocês. Se a variação do terreno é nessa direção, então a direção nossa, ó, do topo da montanha para baixo, essa é a direção que eu tenho variação no terreno. Os blocos devem ser montados perpendicular à variação do terreno. Se você fizer isso, não vai ter erro, ok? É feijão com arroz. Variação nessa posição, bloco nessa posição. Variação nessa posição, bloco nessa posição. Variação nessa posição, bloco nessa posição. Sempre perpendicular, 90 graus. Ok? Faz isso e dorme tranquilo. Ok? Não tem que preocupar. Bom, tem mais um ponto que é importante. Então aqui nós estamos falando muito da fertilização, né? Mas algo que a gente tem que tomar muito cuidado, gente. A fertilização é extremamente importante. Mas também a parte de irrigação. Vamos supor que você irriga por aspersão, né? O que um aspersor faz? Ele irriga, né, mais ou menos um círculo, né? Aqui não vai ficar certinho, gente, mas entenda que seja um círculo. Na verdade, deixa eu fazer diferente aqui, senão vai confundir vocês. Deixa eu montar um círculo assim, bonitinho. Agora, deixa eu ver. Ok. Então tá. Então vou montar assim mesmo, gente. Achei que daria para mostrar de uma outra forma para vocês. Eu vou montar assim, tá? Irrigação, gente, é algo extremamente importante quando a irrigação é por aspersão ou qualquer irrigação, né, que seja circular. Então, se for microaspersão, micro gotejamento, né, essa questão não tem que preocupar, porque aí vai ser planta a planta. Mas no caso, principalmente da aspersão, ele irriga de forma circular. E aqui pode estar um grande problema. Por quê? Você pode ter beiradas que fica sem ter irrigação dentro da sua área. Aqui eu exagerei, né? Normalmente não fica isso tudo. Mas pode ter beiradas que ficam. E pode ter locais que vai irrigar duas vezes. Não tem jeito. Ou você deixa a beirada ou você deixa local que vai irrigar duas vezes. Se você deixa isso acontecer, na beirada, aquele experimento vai receber muito menos água, a tendência é crescer muito menos. Aonde recebe duas vezes, ou vai receber uma quantidade boa de água e vai crescer mais, ou vai receber muita água e pode vir uma doença fúngica, pode vir alguma coisa assim e prejudicar também o seu experimento. Então, o que você faz? Você tem que tomar muito cuidado para que você pegue o máximo possível da sua área com a irrigação, ok? Peraí. Ó, o máximo possível aqui.
tá? Aí aqui embaixo você faz a mesma coisa, ó. Peguei muito pra cá. Deixa eu pegar mais pra cá. Isso. Isso. Então, gente, montar o sistema de irrigação é muito importante. Aí você vai falar, Léo, ficou falhas ainda e ficou áreas né, que vai ter aqui essas pontas. Aí o que você tem que fazer, gente? Isolar essas áreas. Vamos supor que o bloco seu está nessa direção aqui. Aí você vai pegar, vai tentar montar o bloco certinho, tá? Você pode até montar aqui assim, não tem problema, tá bom? Então coloquei, esse daqui é o nosso bloco, ok? Bom, aí pessoal, essas áreas que você sabe que tem dupla irrigação ou que não está sendo irrigado, você não vai avaliar. Você pode até plantar, mas aqui você não avalia, tá? Você vai avaliar a faixa central aqui. Então, mesmo dentro do bloco, você vai avaliar o quê? Vai avaliar isso aqui, ó. Essa parte. Aí aqui você pula, você coloca aqui um check, alguma coisa que você não vai avaliar, ok? Só para ter semente mesmo. Aí aqui você planta de novo. Aqui você de novo. Aqui de novo. E aqui de novo. Para você não ter efeito da irrigação. Então, Léo, eu vou pular? Vai colocar checks aqui no meio. Né? E não vai ser avaliado esse check, não. É só para ter semente. Tá? Só para ter uma faixa contínua. Você vai avaliar, então os tratamentos vão estar aqui, 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 aqui e aqui dentro do seu bloco. Nessas pontas aqui também, aí você pode colocar ou não semente, você pode até pular, né, de um bloco para o outro e o bloco terminar aqui, não tem problema. Mas se tiver, aqui também você não vai avaliar. Aonde tem dupla irrigação ou não tem irrigação nenhuma, porque sempre fica esses pontos cegos, não é para avaliar. Ok? E mais uma vez, gente, aqui eu estou falando de experimento grande, experimento que vai precisar de um monte de aspersor, ok? Então, não é para experimento pequenininho, estou falando de coisas maiores, experimentos reais mesmo, tá? Então, é interessante que você não avalie essas áreas, porque elas vão ter uma influência muito grande da irrigação, ou da não irrigação, ou da dupla irrigação. Léo, eu não irrigo meu experimento, é só chuva. Então você não tem que preocupar com isso daqui. Mas vocês estão vendo, a pergunta que eu faço para vocês agora é a seguinte: vocês já pensaram nesses pontos que eu estou falando para vocês aqui hoje? Eu tenho certeza. Coloca nos comentários, por favor, depois que vocês assistirem essa aula, coloca nos comentários: Léo, eu nunca tinha pensado nesses pontos. Ou, Léo, eu já penso, já levo isso tudo em consideração. Só para eu ter uma ideia, eu acredito que mais de 50% não pensa naquela parte lá da escolha da área, tá? E acredito que mais de 90% de vocês nunca pensou na questão da irrigação. Que essa daqui realmente não é muita gente que pensa, não. Tá? A parte da área até que, né, já tá mais evoluída. Agora aqui, pouquíssimas pessoas. Tá? Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês nessa aula é isso. Espero que esse conteúdo ajude muito, muito você na escolha da área e esse início de condução do seu experimento. Nós vamos falar de muitos outros detalhes, mas os que eu trouxe aqui hoje são extremamente importantes. Então, se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, compartilha, né, com outros amigos, para a gente ver que realmente é importante, porque talvez
eu acho que é importante e vocês vão falar, não, esse conteúdo não tem importância nenhuma pra gente. E aí eu não vou continuar essa série, né? Não faz muito sentido. Vocês precisam mostrar para mim que esse conteúdo é importante, para eu fazer novos conteúdos. Então, para vocês falarem isso, tem que comentar, tem que curtir, tem que compartilhar, tem que se inscrever no canal. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos no próximo vídeo.